Fala galera, estamos aqui no site da Invest. Vou dar uma analisada no contrato de petróleo, né? Contrato futuro de petróleo. Hoje é segunda-feira, um bom dia para a gente, né, dar um panorama geral e pensar aí nas possibilidades de cenários possíveis que podem acontecer. Então, uma dica, né? Você pode usar o Brent ou o WTI, né? O Brent acaba sendo o contrato de petróleo mais negociado no mundo. O WTI tem mais liquidez no mercado americano, né? Tanto faz aí um ou outro, eles são bem parecidos aí. Vou pegar aqui o Brent. Bom, você tem a opção, né, de clicar aqui em gráfico técnico e aí vai liberar mais ferramentas, né, no site da Invest. Bom, cliquei ali no gráfico técnico, eu vou maximizar. Primeiro dar uma olhadinha no gráfico diário, né, a gente vê como tá, mas assim, bom, de cara o que a gente já vê aqui? Uma boa tendência de alta, né? Aqui nesse momento houve uma grande volatilidade, subiu bem, depois caiu bem num curto espaço de tempo, né? Isso é volatilidade, ou seja, grandes variações em pequenos intervalos de tempo, isso é volatilidade alta. Depois ainda persistiu um pouco e foi diminuindo a volatilidade. Ok. E volatilidade está sempre ligada à incerteza, né? Quanto maior a volatilidade, maior a incerteza que nós temos dos preços futuros, né? Para qual direção eles vão tomar. Então, a análise técnica ela tem muitas ferramentas, né? Eu vou pegar coisas simples aqui, como linhas de tendência, só para a gente simplificar. Quando você quer trabalhar com cenários mais macro, é bom usar um gráfico, por exemplo, semanal ou até mesmo mensal. Ó, como é que ele fica muito mais limpo. Então, o que eu vou fazer aqui? Pegar uma linha de tendência e eu vou traçar, a gente sempre vai pegar aqui da mínima aqui, né? E vai tentar ligar os pontos aqui embaixo, ó, até onde está aqui nesse momento. Então a gente vê que no semanal ele tem uma linha de tendência. Opa, tem que dar um clique aqui para soltar. No gráfico semanal a gente vê uma grande linha de tendência, marcando aqui semana após semana uma tendência de alta desde quando o contrato estava lá na casa ali dos $20 ali. Nossa, isso faz bastante tempo, né? Abril de 2021, olha. Inclusive você pode deslocar o gráfico aqui um pouquinho para ter um pouco mais de espaço à direita, para a gente conseguir projetar, né, tendências futuras ali. Bom, e aí uma outra forma de você fazer também é medir ali entre a máxima e a mínima, até onde ele foi. Então, se a gente prolongar, aqui eu estaria traçando até o presente momento. Ele está aqui, ó, marcado por essa máxima aqui de umas 2 semanas atrás. Ele marca aqui uma linha de tendência. Inclusive, ele tem aqui um padrãozinho, ó, ele deixou esse candle aqui chamado doji, que é um candle de indecisão, que sinaliza uma possível início de alta, né? Quando ele está no topo, ó, teve um topo aqui anterior, e poderia começar a cair, não aconteceu. As 2 semanas aqui, né, seguiram meio que em alta, mas alta leve. E a gente vê que pelo tamanho do corpo dos candles, né, bate com aquela percepção que nós tivemos no gráfico diário de que a volatilidade está diminuindo, ou seja, o grau de incerteza está diminuindo. Só que no gráfico diário, semanal, as tendências são muito alongadas, né? Você vê, ó, olha a distância aqui. Então, o suporte, né, dessa linha de tendência estaria lá em $82, ou seja, se ele viesse para cá e voltasse a $80, ele ainda estaria em tendência de alta, sem perder essa linha de tendência aqui de longo prazo, essa LTA de longo prazo. Então, tem um espaço de variação muito grande aqui entre 122 e $82. A gente está falando aí de $40 aproximadamente. Então, é um espaço muito grande. Sendo que a gente sabe que o 100 é um baita de um suporte. Tanto é que se eu traçar aqui essas mínimas anteriores, né, a gente vê que foi aqui na região do 95, né? Ou seja, perdeu o 100, mas também teve ali dificuldade de perder o 95. E se a gente puxar para as mínimas do corpo do candle, a gente vai ver que está ali na região do 102 tal, que está próximo dos $100, que é normal, né? Uma barreira ali natural. Então, no ponto que a gente está aqui, pela análise técnica, o que eu vejo? Volatilidade diminuindo, porém grande espaço ainda para quedas, né, até a região dos $100.
é precipitado a gente falar que pode vir buscar os 80, porque primeiro precisa romper esses 100 e aí a gente analisar as próximas semanas para que ele venha buscar os 80. Agora, pegando a parte gráfica e juntando com o contexto aí de geopolítica e fundamentos do petróleo, a gente sabe que o que tem pressionado para cima o preço do contrato do petróleo, inicialmente, aqui foi a questão da pandemia, né? Muitos mercados fechados e tal, então empurrou para cima. E depois foi o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, provocou uma série de sanções na Rússia, tirando o petróleo praticamente russo do mercado ocidental, né? Tá negociando mais com países árabes e o mercado oriental ali, África também. E aí o que ocorre? Isso joga uma pressão para cima adicional no contrato de petróleo. Só que o maior ponto de estresse passou. Foi exatamente aqui, talvez ali bem no início, ali nas semanas que antecederam a guerra. E agora a gente vê que está num ponto de máxima de novo e vai ser bem importante. Então, eu diria que essa semana, agora que a gente está, ela é decisiva. Se vai marcar um possível rompimento, né, dessa LTA, essa é uma LTA aqui, né? Essa daqui seria uma LTB, mas a questão é romper o topo aqui, dessa tendênciazinha, para poder, quem sabe, iniciar aí uma possível alta, né? E aí uma disparada. Mas, trazendo de novo para contexto de política e de geopolítica, para esse contrato voltar para $140 ou até passar esse topo dos 140, o que precisaria acontecer? Que houvesse um agravamento da incerteza, ou seja, muitas sanções já foram aplicadas à Rússia, então o efeito no preço do petróleo já aconteceu, né? O efeito que deveria acontecer já aconteceu. Então precisaria de coisas adicionais, sanções adicionais, ou até mesmo a intensificação das sanções atuais, que já está meio que no limite, não tem muito mais para onde apertar, para onde intensificar, ou o agravamento da guerra, ou enfim, uma fonte de incerteza mais forte para que tivesse pressão para fazer esse contrato subir mais ainda. Até porque a OPEP, né, que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, ela não tem tanto interesse em jogar esse preço tão para cima, porque ela sabe que fica inviável consumir o petróleo com um preço muito elevado. Isso já é um problema no mundo inteiro de inflação nos países por conta dos combustíveis e todos os outros derivados de petróleo que impactam em toda a cadeia produtiva da economia. Então eles acabam diminuindo a produção para poder tirar um pouco de mercadoria ali do mercado comum, né? Tirar um pouco de petróleo do mercado para poder baixar ou pelo menos atrasar a alta dos preços. Então, difícil fazer esse rompimento para cima sem ter um drive, uma motivação mais macro, uma notícia importante. Então, mais provável é que ele fique oscilando aqui e volte até a cair, quem sabe até testar os $100 de novo. E aí, qual é a aplicação prática disso? Isso pode trazer para as ações ao redor do mundo, incluindo Petrobras, que é a ação que eu mais estudo, mais opero, objeto de estudo, né? Trazer essas ações um pouco para baixo, sim, em função aqui dessas próximas semanas, onde o preço poderia provavelmente estar vindo testar aqui o limite inferior, né, que seria a região dos $100. Então, é uma análise de dois cenários possíveis, onde eu acredito que o mais provável seja, né, se não houver um rompimento ainda esta semana desse contrato, que ele venha realmente aqui, o mais provável seja que ele venha testar novamente os limites inferiores. Bom, gostou desse conteúdo, né? Compartilha, clique, dê o like, deixa aí seu comentário, sua dúvida e principalmente se inscreva para participar do nosso evento de divulgação, né, do novo treinamento de Day Trade, né, onde você vai ter a oportunidade de entender como que funcionam os robôs institucionais que os bancos utilizam, como que eles fazem para ganhar dinheiro no dia, e esse evento se chama Semana dos Lucros Diários, né? É de graça para participar, mas tem que estar inscrito e o link de inscrição está aqui embaixo. Te vejo lá. Eu quero te convidar a continuar estudando e eu deixei aqui na tela outros vídeos relacionados ao tema desse conteúdo que você acabou de assistir. Então, continue aprofundando seus estudos, clique aqui e assista mais um desses conteúdos que foi separado especialmente para você.